Eu gosto da psicodelia, gosto da experimentação, mas gosto do pop também. E gosto mesmo, sabe? Consumo, assim. A minha geração fazia rock na Estátua da Suruba, que é ali no Semunes. Exatamente. É no centro de vivência. Pô, ninguém sabe o nome oficial daqueles bonecos. E aí tinha lá atrás... Aqueles bonecos abraçados, assim. No CCJE, lá atrás também o pau Só balbúrdia. A gente trabalha com a loucura, né, cara? A gente... Caralho, você ficou um gato com o cabelo solto, obrigado, cara. Puta merda. A gente começa a beber aqui, você né, fez cara? Sacanagem, né, cara? A pessoa quando tá dando mole... Pera só um pouquinho, você soltou, né? Vai... Você fica muito bem sem boné também, cara. Você ficou Calma, mas esse brinco ficou bonito. Pode focar, 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 Fala aí, meu povo, tome jeito na sua vida, rapaz. Hoje o negócio tá diferente por aqui, você já tá vendo, o nosso cenário tá armado. Para você que não me conhece, eu sou o Arleson Schneider, aqui do meu lado, meu parceiro Felipe Chicarino. E aí, Chica, mais um, né? Estamos inteirando hoje o 13º episódio. 13º. Porque a gente, para o pessoal de casa poder entender, boa noite, bom dia, boa tarde para você que nos acompanha por todas as plataformas, pelo YouTube, pelo Deezer, pelo Spotify, pelas redes sociais. Pois é, a gente pensou lá inicialmente, quando a gente começou a fazer o podcast, que seriam aí 3 meses de conteúdo para a gente sentir, para a gente ver. E a gente está chegando, é tipo quando você é contratado de carteira assinada, tem um período de 90 dias de experiência. Então a gente deu esses 90 dias, 100 dias, 3 meses aí de experiência. E deu certo? Deu super certo, tanto que a gente está aqui, né? É coisa boa. Quem que é o convidado de hoje? Quem que senta hoje? Eu sei que é muita petulância puxar o André Prando no violão, mas ele falou que tá meio churriado da voz, vai ficar devendo hoje. André Prando, seja bem-vindo. A cabeceira da mesa do Pode Pocar, meu irmão. Obrigado pela sua disponibilidade. Maravilha. Seja poder tomar um drink, poder tomar um negocinho aqui com a gente. Falar um pouco aí sobre trajetória, sobre vida, sobre influência, sobre música. Tamo junto, meu irmão. Maravilha. Obrigado pelo convite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos boa madrugada. Aquela câmera ali é sua. Exatamente. Essa aqui? Aquela lá também pode? Pode. Aqui Você pode que manda, tudo, mano. rapaz. Aqui Pocar, pode né? tudo, pode pocar. O cara vai ficando celebridade e não quer mais usar o fone, entendeu? Deixa o fone de lado. Celebridade é quem senta na cabeceira da nossa mesa. Já sei que você tá com um brinco bonito. Aí, cadê o Por brinco? isso que é. Tá Agora aqui, você não quer esconder o brinco. Entendi. O rolê é esse. Eu não sou velho, eu sou jovem há muito tempo. Mas, Carino, tem alguns agradecimentos que a gente tem que fazer, né, antes de começar esse bate-papo aqui maravilhoso. Né? Exatamente. Acho que como eu iniciei falando, né, desse ciclo de 13 episódios, aí de 3 meses, para a gente poder já sentir o clima, isso só foi possível porque nós tivemos parceiros aí ao longo dessa caminhada. O primeiro deles que firmou, que veio para o time, é a maior construtora do estado, a Galvan, que desde o começo está apoiando essa nova linguagem, essa nova forma de fazer comunicação, acredita nisso. E a gente está aqui graças a empresas como a Galvan. E por que a Galvan está com a gente? Porque é exemplo de credibilidade, né? A gente também é um podcast que já começou, já grande, né? Trazendo pessoas importantes aqui do estado. Então, quando fala em credibilidade, é a construtora Galvan. Apostou, acreditou na nossa ideia antes de começar esse ciclo nosso, né? Essa mudança aí de pensamento, de levar conteúdo até você aí que acompanha notícia, que acompanha informação, que consome podcast, principalmente pela internet, né, Chicarino? Eu não sou um cantor famoso como o nosso convidado de hoje, como o André Prando, que já pode comprar uns 3 Galvan na planta. Por que é legal comprar na planta? Credibilidade é preço de custo, né? O que é preço de custo, A Chicarino? obra é preço de custo que você investe ali inicialmente num empreendimento, depois ele vai valorizando e quando ele está pronto, ele está com um preço bem bacana, né? Com uma possibilidade, se caso você não quiser ficar com um imóvel, você pode vender e ainda ganhar uma grana. Mas é claro que quem quer ir para o Galvan não quer ir para sair, porque tem uma área de lazer que é barbaridade. Boladona, de estilo Nordeste. E também se preocupa muito com criança, com família, e o rolê é esse. Pois é, então é isso, Galvão. Obrigado aí por poder apostar, por acreditar. A área de lazer de vocês é aí, tipo resort do Nordeste mesmo. Corre lá no site deles, corre lá no Instagram.
Tamo junto, Galvão. Obrigado aí pelo carinho. E também não é só a Galvão, né? A gente tem recebido aqui pessoas muito humanas, né? O André Prando não é diferente disso. A gente vai falar aqui de muitas coisas, sobretudo sensibilidade, né? Sobre direitos humanos. E quando a gente fala em defender a pessoa, em defender o ser humano, sempre vem a OAB na cabeça. Exatamente, a Ordem dos Advogados do Brasil Espírito Santo, que também é parceiro do Pode Pocar, que é uma organização, uma instituição indispensável para o Estado Democrático de Direito. É uma organização que faz valer aí os nossos direitos, né? Por exemplo, a questão, o advogado que está em começo de carreira não tem onde atender o seu cliente, a OAB disponibiliza salas para que essa experiência possa ser concluída com sucesso, ou seja, o defensor ali ouvindo, então, as tretas dessa pessoa que procura um espaço jurídico para poder resolver esses problemas. Então, a OAB também pensa nisso, nesse acolhimento para os advogados que estão no começo da carreira. Pois é, OAB, mais uma vez aí, obrigado, viu? Tamo junto. Espero aí que em breve a gente pode sentar para poder tomar um café, botar aí a conversa em dia. Obrigado aí por apostar, por acreditar na nossa ideia. É isso, né, Chicarino? Tá pago, agora vamos conversar. Tá pago, agora vamos conversar. O cara tá aqui mordiscando ali, tá mordiscando não, tá jantando, né? Caralho, mano. Fica à vontade, mano. A gente tava falando aqui, André, Tô aproveitando a parte dos patrocínios para comer aqui, velho. Vim na broca, tá doido? A gente estava falando aqui, né? Você aí, um artista, um dos maiores aqui do estado. Eu tenho um prazer, tenho um privilégio de conhecer tem muito tempo. Você tem tido uma agenda muito cheia, né? Graças a Deus, né? Eu né? acho que dá para dizer que as coisas estão, de fato, voltando agora, né? Eu tenho viajado. Hoje eu estava pensando nisso, falei assim, caramba, que doideira que a gente não usa mais máscara, né? Eu na rua, assim, não vi ninguém de máscara hoje, né? Estava andando de bicicleta. E pensando na agenda, né, que felizmente essa semana tem show em Cachoeiro, tem show em Afonso Cláudio. A semana passada eu viajei também. E agora, de fato, está começando uma agenda movimentada, assim, que dá para viajar mais mesmo, sabe? Encontrar mais pessoas. Mas meu trabalho sempre foi muito pautado em fazer show mesmo, sabe? Tem artista que faz menos show, produz, lança mais coisa de vídeo, de singles e tal. Eu sou um artista que trabalha álbuns, sempre gosto da ideia de trabalhar álbuns e fazer show, fazer muito show, assim. E tô começando a ficar com a agenda movimentada, felizmente. André, eu estava vendo esses dias uma entrevista do Marcelo D2, ele falando da questão da produtividade dele durante a pandemia. Que ele aproveitou esse momento de reclusão e de mais proximidade com as novas tecnologias e para criar coisas diferentes. Como é que foi a sua relação com esse afastamento social, fisicamente falando? Eu sei que você fez muitas lives. Era todos os aos dias domingos. Como é que você pontuou esse processo produtivo durante essa etapa, né, triste da nossa história? Porque é difícil ser produtivo quando você olha para o lado, tem um monte de gente morrendo, você não sabe se a próxima vítima pode ser você. Sim. Como é que foi isso para você como artista tão talentoso como você é? Cara, primeiro eu tomei um baque, como eu falei, né? Eu sempre fui muito acostumado com a rotina de muitos shows. E quando começou a pandemia, eu estava com a agenda bem movimentada. Acho que muita gente estava assim, num pique de trabalho bom e com muitos planos, né? Enfim. E 2020 era um ano que eu tinha muitos shows para fazer. Então, para o artista independente, ter que parar tudo, que você lutou a vida inteira para conseguir construir, né? Foi um baque, assim, mas nesse primeiro momento, tipo assim, a agenda tem que ser cancelada, você toma um susto. Mas quando você começa a processar aos poucos que vai muito, 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 infinitas vezes mais além do que seu mundinho particular e que o mundo está morrendo e que a catástrofe que foi a parada toda, é um susto, cara. É uma coisa que a gente vê em filme, assim, a gente achava que era ficção, sabe? Essas coisas de vírus, de mundo inteiro. Sei lá, a gente nunca imaginou que ia passar por isso, né? Então, é um baque grande, assim. Depois que eu consegui minimamente organizar a cabeça, e eu acho que eu entendi rápido que ia ser uma coisa que ia demorar, sabe? Porque eu lembro que nos primeiros meses, assim, falava, assim, um isolamento para poder, em 2 meses, 3 meses, a gente controlar a coisa, assim, mas acho que no primeiro mês, eu me lembro dessa sensação de que eu não achava que ia ser rápido assim, sabe? Então,
rapidamente eu comecei a me organizar na minha rotina, assim, na minha cabeça mesmo, o que eu tinha que fazer para viver, né? Já que eu vivo de música. Então, como ele falou da coisa das lives, foi muito real. No primeiro momento, todo mundo fez muita live, né? Para além do profissional, mas todo mundo estava fazendo live como uma ferramenta de comunicação, de manter contato, né? De ter amigos próximos. Para mim, desde o início, foi trabalho. Então, desde o início das minhas lives, eu fazia questão de trazer uma consciência para as pessoas de que aquilo estava sendo a minha única forma de trabalho. Então, as contribuições entravam de fato, assim. Eu consegui sobreviver com as contribuições. Deu para pagar as contas? Eu conseguia real, assim. Conseguia separar uma grana para investir num webcam, sabe? Ou num microfone. Eu fiz essas coisas, assim. Então, eu tenho muito que agradecer ao público. Enfim, eu sempre trabalhei em internet desde o início das redes sociais, assim. Sempre foi minha ferramenta principal de trabalho, assim, para divulgação. Então, tem uma construção de público, de como me comunicar com o público, que é muito importante no meu trampo, sabe? Então, mais uma vez, eu tenho muito que agradecer as pessoas que estiveram juntos. Cara, era todo domingo às 8 da noite, fazer pelo YouTube. Não era só ligar a câmera e... tô ao vivo aqui, não. Igual vocês têm aqui, claro que não era essa estrutura aqui, mas eu usava o OBS, usava uma webcam de qualidade, usava um microfone com minha placa de som, sabe? E você estudava o repertório que você ia apresentar também, Sim. né? Porque eu vi que você trouxe uma diversidade de artistas ali. Eu queria até tocar nesse ponto, porque se entrar lá no seu canal, ver os comentários, o povo fala reencarnação de Raul Seixas. Já acompanhei muito você cantando Raul, né? Inclusive lá na Bolt. Isso, lá nos primórdios, vários tributos a Raul. Você também é muito ligado ao Sérgio Sampaio, que também é uma influência muito grande, que a gente vai falar disso daí depois. Então, você é conhecido aqui principalmente, além do seu trabalho autoral, por essas duas influências. Durante a pandemia, nessas lives, você mostrou uma outra face, né? Ali veio o cover do Zé Ramalho. Se entrar aqui no seu Instagram, aqui tem você tocando Indiferença, eu acho que é do Zezé de Camargo, não é? É a sua Indiferença. Também. Não é? Rapaz, então, foram muitas lives. Então, ao seu Valença, você fez... Além do meu trabalho autoral, que é maravilhoso, discos e tudo, eu toco na noite sem problema algum, né? Faço bar, faço evento particular, toco. Me considero artista, me considero músico. Eu não tenho problema mesmo em lidar com essa coisa de tocar em lugares que não sejam um super palco, uma super estrutura. Você não tem esse tipo de vaidade? Não tem. Não passa mesmo por aí, assim. Mas eu digo assim porque critica-se muito a coisa de tocar na noite, mas talvez venha de uma ideia de fazer esse trabalho de uma forma meio de qualquer jeito, né? Falar música de barzinho ou repertório de barzinho. E tocar um monte de coisa assim. Dois de Djavan, só coisa duas popular. Marina Lima. Tipo assim, amo. Como não, né? A nossa música popular brasileira é maravilhosa. Mas eu sempre procurei, desde de quando eu comecei o meu trabalho como músico, fazer um trabalho bem feito nas noites. Então, assim, e sempre levei meu trabalho autoral para as noites. Então... Mas, enfim, voltando ao ponto da questão de repertório e estudo, eu aproveitei essas lives... Eu sempre fazia lives autorais, era sempre um autoral e um tributo, um especial que seja, né? A cada semana. Então, eu procurei mostrar que, além de compositor e produtor e cantor e instrumentista, existe algo forte em mim de intérprete, sabe? Eu tenho a minha identidade musical e... estudo música, sou formado em música, estudo música, ouço música todos os dias, respiro música, assim. Então, cantar diversos repertórios, para mim, é muito prazeroso. E é um trabalho, um estudo, um trabalho maneiro, sabe? Então, eu fiz, sim, lives que já eram mais óbvias, né, ao meu público, como o Sérgio Sampaio, Raul Seixas. Mas eu trouxe algumas lives improváveis, tipo Sá Rodrigues Guarabira, tipo John Frusciante, tipo Roberto Carlos... tipo a live de sertanejo anos 90. Então, e não era nada aleatório. Todo o repertório que eu produzia, todo o tema que eu trouxe nas lives, são, de fato, repertório meu. Não repertório só musical, mas repertório da minha vida.
a coisa do sertanejo anos 90, por exemplo, eu sou de 90 mesmo, né? Então, eu cresci ouvindo os grandes sucessos de Zezé de Camargo, Luciano, Leandro Leonardo, Daniel, Estande de Chororó. Minha mãe é costureira. João Paulo e Daniel, né? Que Paulo antes e do Paulo e Daniel. Daniel, João Paulo antes- e Daniel. Minha mãe é costureira, então eu... Que foda Hoje, isso. hoje ela trabalha com outra coisa, ela faz faxina. Mas eu cresci... Ela no radinho. Ela no rádio, era um pouquinho maior o rádio, né? Que já não era um radinho. Radinho era a minha Mas, época, anos 80. Você tá com que idade, Da André? minha avó, eu tenho 31. Ah, eu te falei, Mas à noite detona o rapaz. Qual é, mano? À Eu noite. tô no meu Pô, eu auge. lembro, essa vez aí da Bolt mesmo, te perguntei, você tá com quantos anos? Você, 24. Eu falei, Isso. caralho, irmão, a noite reboca o ser humano, rapaz. Mas você, você pra deu mim uma, sempre... Você deu uma cuidada melhor, né? Emagreceu, tá no shape. Eu agradeço sua Não, ele seu me mandou uma comentário. mensagem, tava aqui dando um pedal. Eu vou ali na beira-mar ali sentir a brisa. Passa ele lá, Passa correndo. Pô, mas legal. você meter uma live com sertanejo anos 90, você mexe com a memória Cê- afetiva cê da machuca. galera também. Então, né? porque é a minha memória afetiva também. Como essa coisa da minha mãe trabalhar em casa, ter o ateliê em casa, para mim foi comum ouvir música radiofônica, né? Então, assim, faz parte da minha ideia de música e de intenção, nas composições, inclusive, passar com tranquilidade pelo pop, né? Eu gosto da psicodelia, gosto da experimentação, mas gosto do pop também, e gosto mesmo, sabe? Consumo, assim. Então, enfim, as lives tinham essa temática que passavam pelo meu gosto mesmo. Às vezes as pessoas falavam, e pelo meu conhecimento, eu não ia forçar uma barra fazendo uma coisa mais ou menos. As pessoas, uma live que pediram muito, por exemplo, era de Djavan. Aí eu falava assim, pô, eu não tenho conhecimento suficiente para produzir uma live inteira de Djavan. Porque minhas lives tinham aproximadamente 2 horas. Então eu tinha 2 horas de repertório dos outros artistas Quantas músicas todos. se toca em 2 horas? Era de 30 a 40, assim. É uma E eu pica, tinha né? eu tinha uma semana para estudar isso. Então, assim, era tudo muito rápido. Então, eu só fazia lives que estavam ao meu alcance, sacou? E aí, enfim, foi um puta estudo, um puta trabalho, assim. Tem uma que você... Mas, sabe, diante dessa doideira toda, consegue imaginar o quanto que eu precisava me concentrar durante a semana para produzir essas paradas? Sim. Então, assim, eu conseguia abstrair um pouco o caos que a gente estava vivendo, sabe? Acompanhava as notícias. teve Socado dentro de casa, não podia sair para poder fazer nada, trancado. as lives eram no meu quarto, sabe? Mas o André tá falando algo que o Bonaldi, que é eu ia falar ginecologista. Cardiologista. Cardiologista que sentou aqui e falou, ele é um cara que na pandemia, ele usou as redes sociais para poder dar informação de qualidade, informação segura. Uhum. E ele falou que ele parou com isso porque tomava muito tempo dele, porque ele tinha de preparar aquele assunto. Aí é um vídeo de 1 minuto, mas que ele ficava, às vezes, a tarde toda preparando para não falar besteira. Não é só ligar a câmera mesmo. Assim, eu Sim, tentava trazer exatamente. sempre essa noção para as pessoas. Quando faziam pedidos de lives assim que não dava para fazer, eu agradecia, sempre agradecia a sugestão e tal, mas explicava, ó, não posso por causa disso, daquilo. Não rola, não dá, não tenho conhecimento e tal. Não pode ser leviano com o artista também, né? Não dá, porque não era só uma produção assim, tem que dar conta, live da semana. Não, era sempre um estudo, assim, era trabalhoso. Tanto que hoje eu recebo mensagem direta, as pessoas, saudade das lives de domingo, principalmente pessoas que moram fora do Espírito Santo, porque eles tinham contato comigo semanalmente, sabe? As pessoas aqui de Vitória estão acostumadas a sair numa sexta, um sábado. Virou um hábito, né? Olha meu Instagram, sabe que eu vou estar tocando em algum lugar, sacou? Para as pessoas de fora, pô, domingo eu vou ver o André tocando uma parada. Então, eu sempre falo que, diante da nova dinâmica de retorno das atividades, de poder sair nas ruas, de estar fazendo shows e tal, eu não tenho tempo mais para produzir uma live, sacou? Aí sugeriram uma coisa assim, recentemente, que é, volta com live, mas com outro formato, mais descontraído, de repente, sem aquela preparação, sem estudo. Aí acho legal. Vai um outro propósito também. Você no ensaio, você lá no backstage de um show, abrir uma live é bem legal também. Você poder mostrar ali o outro lado, né? A preparação ali de um show, de um repertório, uma reunião. Eu tava olhando aqui o seu conteúdo na internet. Seu YouTube ele é bem movimentado até, né? Trabalhar isso daí dá pra dar uma bombada. E eu não tenho nem tempo, cara, de cuidar do YouTube direito. Porque... Você tá com quanto tempo de carreira, André? Cara, então, minha primeira banda que fazia shows é de 2007. Eu tinha 17 anos. Mas o meu trabalho como André Prando mesmo, com essas composições
solo vem de 2011. 2011, 2012 foi meu primeiro show como André Prando. Pelo Festival Prato da Casa, que era uma produção lá da Rádio Universitária, da UFS. É porque... Então, 2011, né? Em 2007, para a gente fazer uma gravação, para poder gravar alguma coisa, para poder registrar algum som da banda, era um negócio mais delicado. Eu lembro que eu já transitava já no cenário musical, a gente usava um negócio chamado, uma mídia que não vingou muito, MD. O outro ali até riu, né? Mini disc. É como se fosse um disquetezinho pequenininho, aí tinha que gravar valendo. Pra quem não tinha dinheiro para poder gravar multipista, né? Tinha que gravar valendo. E o valendo que você ouvia não era a mesma coisa que entrava ali. Às vezes o baixo ficava muito alto, você tinha que gravar ele quase inaudível. Então eu acredito que provavelmente você deve ter passado também por esse tipo de situação. Acesso ao estúdio era um negócio muito caro. E hoje você consegue fazer uma live dentro de casa com poucos recursos. Você viu essa transição, né? Do digital para o mais digital ainda, né? Eu vivi algumas transições, assim, acho isso maneiro. Palco MP3 que tinha nas antigas, que era uma forma de você upar a sua música, Fotolog, Flogão. Vivi isso aí também. Hoje já tá Mas isso já era internet, né? Então, já era internet, só que hoje... Eu, como vocês, também peguei antes da internet, né? Em 90, ouvi esse LP lá em casa. Fitinha, vivi fita, LP. Você é de 90 mesmo? Sou 90, Julho de 90. CD. Pô, eu vivi quando... Para tocar um CD, não era tão simples também, sacou? Ter como é que era o nome do negócio de tocar CD? Disc player, né? Discman. Não era barato, sacou? Eu não tive Discman. O Walkman já era caro. O Walkman era da fitinha, né? O Walkman que era da Sony mesmo era da caríssimo. Sony. Você tinha que comprar o paralelo, o genérico, que era outro rolê. Pô, eu lembro quando a gente começou a... Por exemplo, o radinho que você comentou da minha mãe, que era um negócio de um sound systemzinho, beleza, mas ele não tocava CD. Aí eu e meu irmão, que a gente era mais metido a ser nerd assim, a gente, na época, hoje é uma coisa muito simples de fazer, mas na época a gente fez a gambiarra de botar um Discman que a gente arrumou com um adaptador naquele rádio para poder ouvir CD no sound systemzinho, né? Caramba. Um adaptador de fita, porque eu tinha um Ford Ka também, o Ford Ka era de fita. Aí eu tinha uma fita que você encaixava, essa fita tinha um fio e ligava no Discman. E, porra, já era uma tecnologia evoluidíssima, né? Mas eu não posso deixar passar despercebido o que você disse aí. A gente era meio nerd. O nerd, ele tem um estereótipo, geralmente, né? Um cara de óculos, não sei o quê, papá. Mas olhando hoje pro André Prando... Ele só tá sem óculos, mas... Mas você usa óculos também, então desculpa. Agora, conta um pouco desse rolê de nerd. Porque já tô sabendo que você gosta, já me disseram aqui, informação privilegiada, que você gosta muito de games, né? Sim. Nasceu em 90, não jogou Atari. Eu joguei um pouco de Atari, porque tinha... Meu irmão jogou mais, meu irmão tem 3 anos a mais que eu, né, Torugo. Mas eu vivi, muitos anos jogando Super Nintendo. Sempre joguei muito mesmo. O que você gostava de jogar? RPG, desde sempre, né? Sempre fui... Zelda. Eu tinha... eu jamais esquecerei. Jamais esquecerei que eu ganhei a fita do Zelda. Vocês que viveram o Super Nintendo... Eu tinha. Sabe que ter uma fita... Nossa, era o Zelda, eu lembro que eu paguei 50 prata no Zelda. E 50 prata na época era uma casa hoje. Era muito caro. E uma casa hoje é um avião, como nós sabemos. Né? Eu tinha Zelda, Donkey Kong e Mario. Eu tinha também, Donkey Kong e Mario. Porque vinha com videogame. Pô, a gente jogava muito Final Fantasy, sempre foi... Eu até hoje jogo, né? Semana passada eu terminei de zerar um Final Fantasy do PlayStation 4. Chrono Trigger, Breath of Fire, jogava muito RPG mesmo, Secret of Mana. Eu nunca gostei muito de futebol no videogame. Eu jogava... International, Superstar, sempre tomava um pau dos amigos, aí não gosto muito. Não, esse eu joguei. Mas no PlayStation em diante, assim que a coisa começou a tentar ficar séria, aí eu não gostei mais. Cara, você mexeu com a minha negócio memória ficou muito afetiva sério. aqui agora, porque lá em casa a gente era... O juiz que virava cachorro. Sim, esse tinha o Maradona. Tinha o Maradona. Mas sabe o que é o engraçado? Saca goleiro. Exatamente. Lá em casa não tinha a gente não tinha o videogame. Que lindo! A gente jogava na locadora. Mano do céu, a gente Frequentei passava também. o dia, fazia vaquinha ali, pedia pedia não sei o que, Deluxe. papá. Demais. Era Do maravilhoso. caralho. Então, mas além do videogame que eu jogo até hoje, né?
até, sei lá, por muito tempo o Nintendo pra mim era a parada. Mas aí depois, quando eu comecei a ficar íntimo do PlayStation, pô. É outra coisa, né? O Eu Xbox tive é o mais legal PlayStation ainda. 1, 2, e aí eu tô no PlayStation 4 hoje. Acho que tá bom por aí. Joguei muito jogo no computador também, emulador, hackeava jogo, essas coisas, normal, né? Mas a coisa do nerd, assim, passa por um momento importante no meu trabalho de música, que quando eu disse que em 2017 eu tinha minha primeira banda, foi a primeira vez que eu pisei no palco, era uma banda chamada High Sky, que era uma banda que tocava em eventos de cultura japonesa, que era um evento que a galera chama de otaku, né? Gente que gosta de anime, Sim. cosplay, Mangá. cosplay. Meu irmão tinha coleção completa, deve ter ainda, coleção completa de Dragon Ball e tal, essas coisas. E eu era super, assim, os animes que chegavam com mais facilidade a gente, né, na TV aberta, tipo Fly, Tenshinmui, Dragon Ball, Pokémon, isso aí eu consumi muito. Mas aí, nessa época, em 2017, assim, meu irmão estudou no Cefetes. E Cefetes, a galera, nessa época, 2007, era a geração de cabeludos do Cefetes, né? Então, Minha a época galera... era até TEFs. A galera curtia heavy metal, a galera curtia RPG, curtia jogos. E aí, enquanto isso, eu estudava numa escola adventista. Aí é um limbo de assunto que a gente pode entrar daqui a pouco, que vai ser uma doideira. Mas eu recebia informações do mundo real pelo meu irmão. Ele trazia do Cefetes, né? CDzinho com a coletânea de MP3, com Angra, Halloween, Xamã, Iron Maiden. Eu conhecia com meu irmão, assim. E jogos, trouxe 3 disquetes, aí juntava os 3 disquetes e dava um emulador de Pokémon, de Game Boy, que dava pra jogar um Pokémon Yellow, coisas do tipo assim. E aí, enfim, nesse universo de Cefetes, o meu irmão, ele tinha essa banda que tocava músicas de anime, que era High Sky, ele cantava. E aí ele começou a aplicar esse mundo pra mim, assim. Chegou, olha hein? aí. Que isso, meu Deus! Vamos, muito obrigado. Diretamente do Grapino, gosto muito. Obrigado. O rango tá Para quem maravilhoso. não sabe, tá? estamos na Casa de Bamba, Exatamente. na Gama Rosa, no Bebendo- centro de Vitória, Bebendo do vizinhos do concorrente. Grapino. Aqui não tem concorrente, não. Muito obrigado. Obrigado. Porra, sensacionante, Você tá hein? com... É bonito, né? Que isso, bicho. Aí, ó. É. Você tá com quantos discos gravados, André? Você tava falando aí que não lança single, não é muito... Sua pegada é mais o álbum inteiro. Quantos álbuns? São 2 ao vivos, 2 álbuns de estúdio e 2 EPs. Mas vamos chegar lá, deixa eu voltar na coisa do rock japonês que vale a pena. Eu achei que você já tinha cortado. Não, depois você dessa tá beiçada doido, aí, né? mané. Porque, pô, como é que não bebe, né? Chegou aí. Cara, aí um guitarrista da banda, ela teve que sair, não pôde mais continuar. E eu tava nessa época aprendendo a tocar. Eu lembro eu lembro e eu hoje em dia vejo, as pessoas comentam comigo, que eram irmãos amigos do meu irmão, e contam dessa sensação que as amigas ou os amigos do meu irmão iam lá em casa, eles passavam na frente do meu quarto, pela janela, e viam eu trancado estudando guitarra. Isso lá em Jucutuquara, no Nazaré. viu? Atrás do Cefete ali, que você falava que seu irmão Exatamente. estudava ali. Sempre. Logo você morava atrás, né? Sim, Naquela ainda ladeirinha moro ali, Nazaré, sou cria dali. Mas todo mundo que Eu passava fiz lá muita pela minha merdinha casa... ali. É? Ô, ali em Schneider, cima tem uma aonde você pedrinha. não fez, né? Que tipo de merdinha você fazia? Aquela ruazinha ali tinha um negocinho ali, né, cara? Esquininha. A gente Na caixa gravou. d'água ali, né? É, tinha um negocinho ali. Tinha, pô. A gente gravou com o ruazinha pastor da aqui, o pastor Caixa falou assim, d'Água, eu sou de Eu Aracruz. sou de Aracruz, eu Já falei, fiz eu merdinha fiz lá. muita merdinha O lá. cara fez merda em tudo lugar, mano. Que Pô, eu medo. tenho 40 anos de idade, eu quase nunca saí do Espírito Santo. Eu fazia merda pra caramba, então a possibilidade de fazer merda de norte a sul. Eu fiz merda em Marataízes, porque lá no extremo sul do estado. Mas rolava isso, voltando lá no- todo mundo que visitava lá em casa, pelo meu irmão e tal, conhecia, tipo assim, o Torugo tem um irmão. Era o jovem que estava trancado no quarto estudando violão, sacou? Tipo o irmão do Jorel. E é engraçado conhecer essa galera hoje em dia, assim, comentar, porra, eu ia na sua casa, você só ficava tocando violão. Mas, enfim, nessa época eu estava aprendendo e eu Isso tinha... era que ano, André? Isso 2007, eu tinha 17 anos. Eu já era até pai, cara. Meu filho. Talvez antes, cara, talvez tenha sido antes, enfim, mais ou menos isso aí. Mas era uma época que eu estava estudando muito, porque é uma época que eu estava começando a compor e
Na verdade, essa coisa de compor vem de antes da escola. Você é assim. autodidata ou você fazia aula de canto, de violão? Não fiz aula, não. Eu usava Cifra Clube, revistinha, essas coisas. Todos nós, revistinha era o ouro. E aí, quando pintou essa vaga de guitarrista na banda do meu irmão, ele me chamou. Eu comecei a tocar guitarra na banda High Sky, que é essa banda do meu irmão. E aí eu só tocava guitarra, fazia uns backing vocals, mas era um repertório, então, de rock japonês, de músicas desses animes, né? Que eram animes que a galera baixava e assistia, enfim. E aí eu ia nesses eventos de anime para tocar com ele. Né? O meu primeiro evento foi ali no Anchetinha. Sou de lá, porra. Então. Anchieta Social Clube. Hoje Então. até uma academia lá, Casa da Jucutuquara. Da Aí, escola de samba. aí rolava um evento de anime lá, e aí meu primeiro show foi lá. Eu lembro que passavam uns malucos fantasiados lá. Isso, eu fiz cosplay uma época. Mas assim, Você fazia cosplay de quê? eu fiz uma vez de Squall, que é um personagem do Final Fantasy VIII. Então o primeiro show que você faz é num rolê Um de anime. evento de anime, exatamente. Caralho. Aí eu fiquei um tempo, assim, acho que 1 ou 2 anos com... Você já tinha falado sobre isso? Porque eu dei uma pesquisada, eu não achei essa Cara, informação. brevemente, assim, já comentei algumas vezes. Às vezes as pessoas não recebem com... Mas eu achei muito interessante Com bons isso. olhos. Eu acho... não, assim, não fala assim, pode crer, não entendeu muito bem, ou não sacou qual é, mas Mas eu acho eu isso, venho daí. pô, legal, mas era mano. engraçado que esses eventos de anime, assim, tinha os anime-que eram os karaokê de anime, né? E aí meu irmão cantava, eu comecei a cantava em cantar também. japonês ou Cantava em traduzia? japonês. Caralho, Mas que era tudo doideira. decorado, assim, mano. Eu olhava, não me lembro de nada, não. Usava Não letra. vou pedir pra você cantar, não. Você não quer cantar sua música, pô. Vai Aí eu meter lembro que nos anime que eu comecei a cantar, e teve um que eu até ganhei em primeiro lugar, lá rolamos campeonatos e tal. E aí a galera começou a me puxar no canto assim. Aí, mano, por que você não canta na High Sky? Tira seu irmão da banda. Eu falei, que isso, brother? Cheguei por último da banda, vou chegar dando rasteiro no meu irmão, ele me convidou para participar. Mas cada vez mais as pessoas comentavam isso. O máximo que eu fazia era fazer o backing vocal dele, e tinha 1 ou 2 músicas no show que eu cantava como voz principal, assim, mas sempre respeitei. Mas aí depois eu entrei numa outra banda que é Outdoor, que depois virou Mendigos Cientistas, e aí foi minha entrada na UFES. E aí depois, Mendigos Cientistas foi de 2009 a 2013, mais ou menos. Fala um pouco sobre essa banda. Os nomes são Muito, legais. A gente muito. conversou com o pastor, e o pastor, ele viveu... O pastor lá de Aracruz, né? Uhum. Ele viveu essa fase do hardcore. Aí ele falou, eu tive uma banda, como é que era o nome? Ele, Comida de Verme. Era Comida de Verme, né? Eu falei, pô, Comida de Verme é defunto. É legal os nomes, né? Muqueca de Rato, Dead Fish. Pô, pelo amor de Fala Deus. mais aí que eu tô mastigando. Não, a gente costuma dar essa enrolada mesmo, enquanto Pois a pessoa é. tá mastigando, tá Não, bebendo. mas os nomes bizarros assim, né, cara? Não, você tem que ver os eventos aí de metal, os eventos de punk aí que o Mozini mesmo faz aí, os nomes das bandas. Absurdo, absurdo, absurdo. Mas aí, a Mendigos Cientistas foi de 2009 a 2013. E que foi a época que eu entrei na UFES. Entrei na UFES em A cara 2009. da UFES. Eu entrei na UFES em 2009, E você fez música. fiz 2 anos de desenho industrial. Desenho industrial, cara. Que eu era arte finalista, Caralho. trabalhava em gráfica. Eu trabalho desde os 15, né? Fiz menor aprendiz, um monte de coisa assim. Proerd. Office boy. Proerd não passei longe. Mas em 2009 eu entrei no desenho industrial, fiz 2 anos. E aí, em 2011, 2012, eu fui para música. Aí me formei em música, né? Mas essa época de 2009 a 2013 foi uma geração de UFES que tinha muita festa, né? Todo fim de semana, Abre toda bodes, semana. encerra bodes. O Abre Bodes é uma geração anterior à minha. Eu tava lá. Eu costumo dizer que Era e é o- real, assim, a UFES, essa coisa de festas da UFES, tem temporadas, né? Gerações. Então, a Abre Bodes é anterior à minha. A minha Como é que já chamava? Desculpa a minha ignorância, que eu não sou Abre daqui. bodes, encerra bodes. Abre Era a bodes. abertura e encerramento do semestre do curso de engenharia. E isso era que ano, você lembra? 2002, 3, 4, 5. Aí. Teve um Aí ano, alguma merda aconteceu e essas tiveram que parar. separa o maluco lá dentro. E a gente volta em 2008, 2009, que é a minha geração. Era na pedrinha da UFES, mano. E aí Um lugar- e aí mais merdas voltaram a acontecer. Tipo Schneider assim, tava lá então. Se rolou merda, Não, Schneider tava lá. era, Tipo era assim- um lugar místico, a pedrinha da UFES, até hoje. sim, a minha Ali- geração ali onde- fazia rock na estátua da Suruba, que é ali no Semunes. exatamente. É ali, onde, no maravilhoso. centro de vivência.
Pô, ninguém sabe o nome oficial daqueles bonecos. E aí tinha lá atrás, no aqueles bonecos abraçados, assim. No CCJE, lá atrás também o pau Só quebrava. balbúrdia. Só, apenas CCJE, mente. que era o Centro de Ciências Jurídicas Eu e Econômicas. peguei a época da balbúrdia. Eu peguei a balbúrdia. A minha geração fazia festa na Estátua da Suruba, lá no Elefante Branco, e às vezes ali no gramado, em frente ao RU. Ali agora também é onde que é um negócio da Petrobras, que você vê da Fernando Ferrari. Uma das grandes frustrações da minha vida foi não ter estudado ali, porque eu frequentei muito ali. Fiz merdinhas. Ai, que ali. susto, eu pensei Nossa, que fosse a estátua da Suruba. Só ali maior eu de fiz 16 muita anos. merdinha, mas nossa senhora. Mas te falar, essa coisa dos intervalos e gerações das festas, Tinha o Clube do Balão Mágico, que era anterior, Isso era que era a anterior galera também. que tocava o terror. o grande movimento artístico, né, cara? Essa galera aí. É. Tem Formou, pô, a mãe- Sergião do Lordose. Sim. Tem pais e mães de amigos meus que eram da geração do Anderson Balão Mágico. Bacana. Mas- Anderson Bacana é essa galera aí. São intervalos que, infelizmente, foram necessários. Por exemplo, a minha geração de festa lá toda semana parou porque começou a ter problema pesado de tráfico de droga lá dentro, sacou? Nessas festas. Porque, não sei se as pessoas têm noção, mas eram festas grandes, cara. Tipo, quase toda sexta-feira Toda sexta-feira. tinham festas muito Garrafão grandes. de vinho Ballardini. Eram festas sangue muito de boi. grandes, reunia muita gente, que não era só universitário, sacou? Mas o maluco que mataram lá dentro foi por causa de tráfico de droga. Cara, Nesse abre bodes ou encerra bodes. Ah, tá. Lá atrás, Porque na outra na geração. minha geração, infelizmente, não foi só uma pessoa que morreu, sacou? Teve alguns atropelamentos ali na frente Não, da mas UFS. esse daí foi assassinato lá dentro. Aí começou a polícia militar a intervir dentro de um espaço federal. Sim, que é o que não passamos por pode. isso também. Passamos por isso também. Na época- Inclusive, na primeira sem gestão, estar em acho- festa, sacou? Não, na sem prim- estar em festa, começou a ver, milico circulando lá dentro. Dando Aí, tiro, tem um vídeo de uns policiais dando tiro pro alto ali dentro. Foda, segurança que não era confiável, enfim, vários problemas, assim. Mas Você jogou RPG também nessa época aí? Porque na minha época era eu mó nunca moda. fui muito de RPG de mesa, não, mais os eletrônicos mesmo. Porque ali era mó moda. Né? Mó moda. E você vai lá hoje, não mudou nada. Cada centro acadêmico de cada curso é aquele sofazinho com a parede eu pichada. vivi muito CEAS, eu vivi muito Eu CEAS. também. Quando eu entrei na UFS, cara, como eu vinha dessa cultura e loucura da escola adventista, eu não tinha contato com cultura, não tinha contato com amigos que não fossem da minha rua, com banda, com artista, com Você pessoas falou dessa parada de de adventista outros aqui? mundos. Ele falou, mas não se aprofundou. Mas se aprofunda nisso, eu achei interessante. Vamos. Porque é meio que uma incoerência, assim. Rapaz, isso na verdade é uma grande questão na minha vida. Fala um pouco sobre isso. Vamos. Mas quando eu entrei na UFS, foi uma explosão na minha cabeça, assim. Então, eu fazia desenho industrial, mas eu vivia no Semundo de Artes ou no Semundo de Comunicação e Arquitetura, que eram semunes vizinhos ali, né? E aí eu conheci muita gente naquela época que são meus amigos hoje, sacou? São artistas e produtores hoje. Mas eu vivi intensamente os corredores da UFS, talvez mais do que as salas de aula. Música é poesia? Não, né? Poesia é poesia, música é música. É também. Em algum Você momento, sabe por que em que eu algum tô te momento se perguntando? cruza, assim. Quando eu era moleque, a Não gente necessariamente. comprava fita, cassete e vinil, vinha lá embaixo escrito assim, música é cultura. Sim. E aí, pô, na faculdade de jornalismo a gente foi discutir isso daí. Se música é arte. Aí eu tive um professor que falava que música não é arte. Música é música, arte é arte. Só que é uma conversa abstrata, né? Uhum. Olha só, o que caracteriza um soneto? É caracterizado pela presença de 14 versos que normalmente possuem 10 sílabas poéticas, ou seja, versos decassílabos ou alexandrinos. Esses versos são organizados em 2 quadras e 2 tercetos, estrofe de 4 versos que se apresenta geralmente com rimas alternadas. A música, André, eu tava Nossa, que pesquisando. lindo, mano. Deu até um flashback aqui, porque A parte boa lá era do muito corredor do doido, colégio. cara. Era muito lindo Era a compor parte boa do soneto. colégio? Foi uma das partes boas do colégio, sim. Eu tava pesquisando. Eu tinha um amigo que era o Silas e a Lívia, que eles também escreviam sonetos. E a gente escrevia e trocava um com o outro. Tinha uma espécie de competitividade. Luiz de Camões escrevia sonetos. Muito maneiro, assim. E era bem matemático, essa coisa. Pô, que maneiro. A música ela é bem matemática.
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Da onde que vem essa porra? É tudo da igreja, meu irmão. Um único. A escala musical de Dó a Dó, ela foi padronizada a partir de uma oração a São João Batista. Eu tenho até um texto no Instagram. Um único que foi alterado com o tempo foi o Dó, que não era Dó, era Ut. Ut coenaxis ressonare fibres. Aí o cara pegou as primeiras palavras de cada verso e padronizou. Por que o Dó foi alterado? Porque era o único que, se você fosse solfejar, você não conseguiria. Ré, Mi, Fá, Sol. O Dó era Ut. Aí veio um cara que tinha um nome, que eu não vou lembrar qual, aí ele pegou o sobrenome dele, tirou o Dó do sobrenome e colocou lá. Mas são tudo acordos que acontecem ao longo do tempo. Então a música ela é matemática. Essa música que você ouve, se eu não me engano, ela é 440 Hz. Até isso existe um acordo. Cada música tem que ter um Hertz específico. Então música é matemática pura, né, André? Assim Tem como... até um lance de um... Eu não lembro agora, não, mas quando se altera o Hertz da música, sim, que acessa uma parte neural, assim, diferente, sim. Assim, e aí causa uma sensação diferente na pessoa. Ser músico, entender música, porque a música ela é uma linguagem assim como qualquer outra. É um privilégio, cara? Porque eu também era esse moleque que levava... Eu costumo dizer que sim. Eu acho um privilégio poder... Tem várias máximas e frases que problematizam o que eu vou dizer, mas para mim é um privilégio trabalhar com o que eu amo, sabe? Porque a gente trabalha com a loucura, né, cara? A gente todo mundo tem um pouco de loucura, né? A gente tenta filtrar os assuntos, as experiências, de forma que possa passar por um quebra-cabeça de organização de cada compositor, assim, para que a gente possa servir de volta para a pessoa e a pessoa possa consumir aquilo de uma forma que vai causar uma sensação nela, vai fazer um bem, vai fazer ela refletir sobre um assunto, vai fazer ela passar por uma situação, passar por uma situação que estava difícil e tal. Ela mexe com o emocional das pessoas de uma forma muito especial. Vou trazer um exemplo para ilustrar o que você está falando. Eu trabalho no Hospital Estadual de Atenção Clínica, EAC, o antigo Adalto Botelho. Uhum. E lá a música ela é usada como instrumento de transformação mesmo ali com o paciente que tem uma assertividade bem maior do que medicação. Sim. Imagino. Você mexe com a memória afetiva, quando começa o violão, você já vê o olhar da galera mudando. Eu gosto de olhar para cada um deles. Cara, mexe já muda o olhar. É foda. A minha memória afetiva, né, que você falou, cara, transporta a pessoa para um lugar assim. A música como ferramenta terapêutica é uma área específica dentro da música. Não dá para dizer que de qualquer forma que a música é terapêutica, ela é sim, mas a música terapêutica, a música terapêutica específica tem um método, né, tem, né, infinitos métodos de estudos assim, mas é muito especial, cara, que você trabalhe com algo, que você seja remunerado e que, enfim, seja o objetivo da sua vida. Desculpa. Deixa eu botar aqui no modo vibrador. Relaxa, se você quiser atender, atende também aí, traz pra conversa, liga o vídeo, tá tranquilo. Pode ficar melhor não, hein? Ó, eu vou no banheiro, se você quiser ir no banheiro depois, fica à vontade, tá? A gente tá num bar, André, que sempre lembra. Vamos chamar a Rai daqui a pouco aí pra poder... Ô, Cássio, faz essa gentileza lá, cara. Vai lá no Grapião lá, chama a Rai lá, por favor, pra fortalecer aqui o brother. É porque a coisa da música e da arte como privilégio realmente é uma coisa que me toca, assim, sabe? Eu recebo mensagens enfim, não só mensagens, mas retorno das pessoas, assim. Feedback, né? Vamos traduzir, né? É um retorno. É porque o povo da internet é moderninho. Mas muito emocionantes, assim, de como minha música, de alguma forma... Tocou num momento difícil, cara, apaixonante. Hoje aconteceu isso, sabe? Uma pessoa que estava no show de Santa Teresa sexta-feira e que está passando por um momento complicado na vida, que aquele show, tinha muito tempo que não vi um show meu, que aquele show, aquela experiência trouxe um alívio, ou,
é muito doido, cara. Eu, E é o esses seu dias- trabalho, sacou? É a sua entrega. Eu faço esses isso. dias tava conversando com você sobre isso, né? Tipo, a Sim, sua sim, música, não. né? Numa madrugada você Sim, falou, cara, sim. tô te ouvindo, parará. Que eu faço aniversário mesmo. Teve um dia, No mesmo dia cara, que o Sérgio Sampaio. Teve né? um dia, teve um ano que você tava tocando aqui, onde que a gente tá. Tava tocando o Yuri no Doca, Yuri Gijanski. E Era aqui- uma das noites do era Festival o dia Sérgio 13, Sampaio. o dia do aniversário. E aqui do lado tava tocando um cara chamado Renato Pial. Você que está acompanhando aí, dá um Google. Se eu não me engano, ele faleceu agora durante a pandemia. Não, Piau tá vivaço, faz com ele não. Ah, não, é. Piau tá vivo, Piau tá vivo. Aí. Pô, sim, adoraria outro, por gentileza. Mas desse você quer É, degustar muito uma bom. outra? Curtiu? Achei que você ia curtir mesmo. Vocês me conhecem. Muito obrigado. Mas quer outro desse mesmo? Quer algum diferente? Não, igualzinho. Igualzinho? A não ser Rapaz. que você queira criar uma coisa diferente, eu tô feliz com essa decisão também. Beleza. Porra, a gente... O outro negocinho desocupou aí, se você quiser levar. Claro. Você estava falando, irmão, suas referências daqui, né? É que antes de você sair, a gente estava falando da profissão arte como privilégio, né? Ah, é. E aí, com todo cuidado e respeito, mas eu realmente acho que sim, sabe? É um retorno muito gratificante, assim, que sabe? O que eu faço gera nas pessoas algo que me move de volta, sabe? Uma via de mão dupla, né? E claro que não tô querendo romantizar, porque é um trampo difícil pra caramba. Não é todo mundo que consegue retorno, não é todo mundo que consegue espaço. Você consegue viver de boa de música, pagar aluguel, pagar seus Eu luxos, digo a que sua sim, conta? digo que sim. Felizmente hoje, né, depois Que não é a realidade depois de de mais de todo 10 anos de trampo autoral, sabe? Eu Tem- considero que eu tenho um trabalho de sucesso, mas sucesso no sentido de o que eu faço é recebido, né? É bem recebido pelas pessoas. Eu recebo de volta das pessoas, né? Essas histórias, esse retorno, toca as pessoas. Então eu me sinto pertinente. E eu consigo pagar minhas contas, eu consigo viver disso, sabe? Eu consigo sair, eu consigo... Para a pessoa ser músico, né, optar, viver de música, obviamente, a pessoa gosta muito de música, né? A gente vai falar daqui a pouco das suas referências. Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que eu queria que você falasse um pouco. Sem música, a vida seria um erro, Prando? Caralho. Sim, né, mano? Essa é uma Essa é frase clássica, do Nietzsche. né? Essa é clássica, né? Mas Pesada. tratando-se de Nietzsche, a gente precisa pensar um pouquinho antes de comentar qualquer coisa, né? É porque a música ela vai além do cara sentar aqui e tocar um violão. A Mas música, eu a acho, música para tá mim, no pio pra do mim pássaro. obviamente, seria um erro, sim. A música tá no pio do pássaro. Tá Cara, no badalar do sino. Eu, com apego e Com coração. com apego e envolvimento que eu tenho com a música hoje, assim, eu não consigo me imaginar sem música. Sem fazer música ou sem ter a música por perto, assim, porque faz parte do meu dia inteiro, cara. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, além do xixi, às vezes eu boto uma música antes, mas assim, Quando dá tempo, você coloca a música Cara, antes, é né? música Agora, quando eu nesse acordo momento, e- se abrir seu Spotify, você tá ouvindo o quê? vamos ouvir, né? Quer dizer, vamos ver. Você estava falando das suas referências. Eu enquanto estava ouvindo Danny Black quando eu cheguei. Muito bom. Mas antes disso eu estava ouvindo uma playlist minha que se chama MPBzaço. Muito bom. Que tem o quê? Deixa eu ver. Eu crio muitas playlists. E aí são todas escolhidas a dedo, música por música. Você que não conhece, Essa eu playlist trabalho... tem 22 horas e meia de música. Cara, quase um É dia. quase o seu repertório de show, né? É. Você que não conhece o trabalho do André Prando, procura lá nas plataformas Spotify, Deezer também, ou só Spotify? Não, tá em todas as plataformas. No YouTube, principalmente os vídeos, a gente estava falando de influência, suas influências nacionais, internacionais, dá pra ver que tem muita psicodelia ali, né? E você no palco tem hora que, meu irmão, não tem pra ninguém. E ali hoje mesmo, quando acabou a gravação do Padre, que eu fui em casa, eu botei lá pra ouvir
Enquanto eu estudava a pauta, digamos assim, Você tá em detalhes, Schneider, o que você estava fazendo no banheiro? você... Tava aprontando. Eu Tava enxerguei- fazendo merda. eu enxerguei até ali onde Jim Morrison no palco, cara. Pode crer. Quais que são as suas influências fora do BR? Cara, o The Doors é uma ótima influência, sim, né? Talvez pelas influências que ele também teve. A voz você né? arranca umas Janis Joplin aí fácil também, né, cara? Pô, que isso. Pô, agradeço a referência, agradeço Tá a maluco, alusão. cara. Pô, você Mas, arranca cara, umas técnicas vocais muito absurdas. Os artistas dos anos 60 e 70, que foram fortemente influenciados pela cultura hippie, né, pelos alucinógenos, pela Gosto. psicodelia, são artistas que me influenciam muito, né? Porque a cultura hippie, o Woodstock, essa explosão toda que foi na sociedade, né, e ainda tem a pauta da transformação, né, e da subversão, que é muito onde eu me pauto também, sabe? E claro, e passa pelo gosto musical também. Então, as duas referências que você acabou de trazer aí, por exemplo, a Janis Joplin e o The Doors, para mim, são fortes influências. Beatles é uma das minhas bandas favoritas, tenho tatuado aqui. Cara, muita coisa. É muita Já coisa, né? do- Pra tanto tempo de mais de 10 anos de carreira aí no corre, né, cara? Muita coisa Não, que mas você vai deixa mais para influenciar. vai para muito além da carreira, Porque vai você para toca minha muito- vida, tudo referência de vida, sabe? Essas músicas não são só referências do que é a minha música, mas são referências e repertório para minha vida, porque eu consumo esses conteúdos, eu consumo essas letras como se fossem livros que eu estivesse lendo, não? Então são conteúdos, são filosofias que eu consumo e vivo também, sabe? Esses artistas. Entendi, porque essa parada subversiva que você estava falando, hoje, entrando agora mais no viés político, né? Não tem como correr. Hoje é muito importante pessoas que têm isso daqui, que têm o microfone, que têm o poder da palavra, se posicionem. Eu não estou falando contra esse governo que está aí. É se posicionar contra qualquer injustiça, contra qualquer desmonte. Você é uma pessoa que se manifesta muito, né, cara? Que se posiciona muito, principalmente quando está em cima do palco. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do artista se manifestar, do artista falar, dessa situação absurda aí que a gente está vivendo. Não só em todo o Brasil, aqui em Vitória também, com esse desmonte da educação aí que a gente está vendo Sim. acontecer. Cara, tava falando agora, as minhas referências me levam a fazer uma produção que tenha como vista a transformação, né, a subversão, o pensamento crítico. Então, automaticamente, eu estou falando também da nossa realidade, eu estou falando também de temas críticos e do que a gente está vivendo. Isso sempre foi algo importante para mim, até na época dos Mendigos Cientistas, sabe? Também era uma pauta para minha criação. E eu sou um artista independente, então assim eu não tenho medo de me posicionar, não. Eu já cansei, na verdade eu não me canso não, porque se eu continuar ouvindo isso, para mim está tudo bem, faz parte do... Tem uma postagem sua que tem a ver com o que você está falando. Com a bandeira do Sem Terra. Que ele postou um comentário de um fã dele, o cara dizendo o seguinte: sou de direita, acho o seu trabalho fantástico, não sei o que, papá, você só deveria parar de falar de política. Isso aí rola de... Era um rolê Rapaz, mais ou isso já menos aconteceu assim. algumas vezes já, isso já aconteceu algumas Como é vezes. que você separa? Que não tem como. Então, não tem como separar. A gente tipo é um assim, agente político. Sim. tempo Então, as todo. pessoas, todos nós, né? As pessoas, nós também. Mas a gente precisa ter consciência de que política não é... Política não se trata só de presidente, governador, prefeito, isso aqui. Partido. Política é uma relação, né? Política é a nossa relação pública com as pessoas, é como a gente lida com as pessoas. A forma que a gente lida com as pessoas é uma forma política. O que a gente está fazendo aqui é política. Isso. Então, política não é só a coisa do voto, a coisa do... Não, política Da são as festa, da relações. democracia, né? Como a gente se relaciona e como a gente lida com os assuntos, é política. Política é relação. Né? Procurem no dicionário, política. Procurem entender o sentido da palavra política. Então sim, minha música é política. Ela fala sobre... eu me posiciono
na minha criação. Eu me posiciono nas minhas falas. Às vezes de uma forma mais subjetiva, né? Na forma mais subjetiva de entender política, e às vezes na forma de levantar bandeiras também. Eu não tenho problema com isso também, sabe? Então, ele comentou aqui da coisa de levantar a bandeira do Movimento Sem Terra. Eu não tenho problema com isso, sabe? Ou do PT, ou de anti-Bolsonaro, sabe? O que é óbvio, para mim, não tem problema em dizer, sabe? E o que não é óbvio também, claro. Mas eu não tenho rabo preso com as coisas, não. Eu estava conversando isso recentemente com os meninos da banda Gastação Infinita. Que é uma galera mais jovem. Legal. Cara, os nomes são maravilhosos. É muito bom. Tinha uma banda chamada Petenta da Bagana, também era legal o nome, criativo. Eu e o pessoal da Gastação, a gente fez um show juntos, sexta-feira passada, em Santa Teresa, né? E é uma galera mais jovem, eles estão na UFES hoje, tem uma média de 25 anos, a turma talvez menos. E são super politizados. E a gente estava conversando bastante sobre isso. Sobre não ter rabo preso mesmo. Eles estavam me fazendo um convite para participar de uma movimentação que eles estão organizando, justamente por saber que eu não teria medo de participar. E é isso mesmo. O máximo que pode acontecer, mas aí a gente não tem controle sobre isso, tem mais a ver com o outro do que com a gente, é você... Porra, é um rolê diferente, hein? Rapaziada. O que tem aqui? Surpresa. É um Kinder Ovo. Então, hoje eu vou experimentar um gole de surpresa. Um delicioso gole de surpresa. Um delicioso gole de surpresa. Depois eu conto pra vocês o gosto da surpresa. Tá maneiro o papo, cara? Eu tô gostando. Vocês estão gostando? gostando? Quantas pessoas tem ao vivo aí? Não ao tem, vivo, tô não. sacanagem. Vai ser. Brincadeira. Mas aí quando for ao vivo, a gente vai ter suporte, condição O máximo que pode de acontecer trazer a banda toda. Aí imagina, Sim. pagar o cachezinho. Cara, o sentar Pode ali. Pocá tá se caracterizando também para receber figuras ilustres. Sentou aqui o Rambo. E agora sentou aqui o Aquaman. O cara é a cara do Aquaman, mano. Mas Olha você pra tá você ligado ver. que quem senta na cabeceira paga a conta, né? Nós estamos aí pedindo bagulho desembolado. Rapaz, da coisa do Aquaman, cara. Mas eu não sou o primeiro a falar isso, né? Então, Não. cara, eu fico até sem graça, assim, porque eu ouço Eu isso... fico até sem graça. Até sem graça, mano. Se porque... ficou sem graça, pra nós tá valendo. Não, é porque eu ouço isso mais do que deveria, cara. O cara é muito grande, né, velho? Ele é muito grande e maravilhoso. E assim, pô... Mas eu ouço muito isso. Eu acho que é, né, por conta da sobrancelha e da barba, barba, assim, mas do no cabelo, cabelo, apesar de estar sim. amarrado aqui. Mas eu ouço bastante. Aí no último carnaval, eu brinquei com isso no Baile Voador, que teve um festival que rolou aqui. E aí a gente fez o show de abertura do Baiana System. E... Que é do caralho, como né, é- André? Ah, Porra, se a gente for Baiana entrar em é Baiana muito System, foda, aqui é um né, assunto à cara? parte, pai. Baiana Aqui é muito foda. Não, muito os caras foda, vieram do é muito futuro, bom, tá doido? Tá doido. Não. Aquele viradão que eles tocaram ali na Praça 8. Esqueça tudo, Aquele esqueça viradão ali também conectou com o carnaval. Esqueça tudo. Ali é... Nossa, foi um ano que eu me mudei aqui pro É centro um também, eu fui portal. merda atrás de merda. O show do Baiana System é um... Tá, mas vocês abriram lá o show do A produção Baiano. em si é uma coisa, mas o show é uma experiência, um ritual. Mas enfim, a gente fez o show de abertura e aí, por ser carnaval, e era uma festa fantasia. E a banda foi fantasiada, cada um com uma fantasia de bichinho. E eu era o Aquaman. Eu fui fantasiado de Aquaman. Sério? Eu produzi, fiz essa brincadeira. É só ir com de essa roupinha brincadeira. normal. Foi É maneiro. Mas... Você levou só o tridente, né? Já tava caracterizado. Ai, bicho. Mas é... Ô, André- Quem tá falando antes do Aquaman, que era? A gente, não sei, mas já queria já... É porque chegou eu ia falar suco, chegou o drink dele, a gente... É, eu queria já até Perdi. emendar. É aleatório, velho. É isso aí. O negócio vai batendo, vai funcionando, né? A gente falou da sua referência nacional, da sua referência internacional. Na verdade, a gente listou rapidamente aqui algumas influências internacionais, né, que vem do rock anos 70 e tal. Valeu, nego. Que vem da referência do Woodstock, do movimento hippie, que explodiu a porra toda. Mas eu comecei a me conectar com música brasileira na época que eu entrei na UFES. Que aí eu comecei a ouvir Mutantes, Caetano, Belchior. O Raul é uma coisa que eu ouvia
desde a infância. O Raul e Zé Ramalho é uma coisa que eu ouvia muito mesmo, assim. Tem até o Meu disco pai. do Zé Ramalho cantando o Raul, que também é um absurdo. É doido, é verdade, cara. É doido, eu tenho lá. Uma das minhas primeiras memórias musicais é de estar ouvindo o LP do Raul com meu pai em casa. Tinha uns 5 anos de idade, A assim. minha era Elis Regina, cara. Eu quero uma Demais. casa no Como é que é a campo. relação com seus Música do pais? Zé Rodrigues, Você né? não falou muito aqui ainda. Queria que você comentasse um pouco da sua relação com os seus pais e da influência que, além do rádio da sua mãe, né, que eles tiveram na sua vida como profissional, como Sim. compositor. Cara, cantor. eu tenho... Eles são vivos? São vivos, pai e mãe vivos, separados, mas separados desde que eu tenho 5 anos, assim. Mas, cara, eu tenho é um privilégio os pais que eu tenho, assim, sabe? Porque, apesar de não ter músicos na família, eles me aceitaram, cara, de uma forma muito linda. Talvez pela forma que eu me empenhei também, sabe? Desde da primeira movimentação, assim. Além da sensibilidade deles de perceber que é uma coisa que eu estava gostando. Era então, coisa que você queria. eu né? lembro Isso é muito nessa época, difícil, com né, 13 anos de cara? idade, assim, que eu estava começando a compor e pegava violão emprestado com os amigos para isso e tal. Eles perceberam logo, eu ganhei um violão aquele ano de Natal, assim, sabe? Isso transformou minha vida. Puta sensibilidade deles. O maior Sabe? E sensor. quando eu era mais criança, que eu gostava de desenhar, perceberam também e me deram um caderno com um estojo cheio, com várias canetinhas. Eu lembro disso, são coisas que marcaram minha vida, sacou? Ganhar esse caderno com estojo para desenhar e o violão depois. Mas não tem um histórico de músicos na família, assim. Então, o máximo e o mínimo que rolou, assim, de essencial para mim por parte deles foi me aceitar, sabe? E estar junto comigo. Eu lembro quando eu comecei a tocar na noite que o meu pai, eu dependia exclusivamente do meu pai. Ele tinha carro, tem ainda, mas é ele que me levava nos bares para tocar. Ele ia comigo lá no estúdio dos Mendigos Cientistas para pegar o equipamento de som, que eu usava o equipamento da banda que eles me emprestavam. Aí ia para o bar tocar, depois devolvia, sacou? E me levava em casa. Caramba. Minha mãe em casa sempre foi a minha fã, assim. Desde que eu comecei a aprender e compor e criar, enfim. Minha mãe estava sempre na parede ouvindo tudo que eu estava fazendo, assim. E aquele irmão que pediram pra você derrubar ele na banda e você não derrubou? O que ele tá O fazendo Torugo hoje? ele é designer e ele tem um canal de YouTube sobre jogos de tabuleiro, que é o Mesa Secreta. Segue aí, ó. Os Se você caras gosta são de nerd jogos. mesmo, Secreta. porra. Meu irmão é o nerd que vingou, né? Aqui, Hoje né? eu não Nerd sei, raiz. ele não joga tão videogame quanto eu mais, mas ele jogou muito também. Ele continua no time da Nintendo, mas ele é ligado em jogos de tabuleiro. Ele tem um canal que faz unpack, né, de jogos novos. Ele recebe jogos novos e joga pra galera, Caramba. mostrando jogos. Fazendo mostrando... review. Ele faz reviews de jogos de tabuleiro, é isso aí. Me fala o seguinte aqui, É voltando... um canal massa, velho. Vamos... Como é que é o nome do canal? Mesa Secreta. Mesa Secreta. Vai Torugo. aparecer aqui na descrição, aqui no momento aqui, se o cara ali na hora que for legendar e editar lembrar, @Mesa Secreta. A gente falou da sua Mas, pô, tá falando dos meus pais, cara, porque é mais relevante do que o tanto que eu falei aqui, na verdade. Não, pode meter bronca. Não tem, assim, muitas referências do tipo, o quanto que eu aprendi de música com eles, né? Mas tem o tanto que eu sou grato, né? Meu pai e minha mãe sempre me conduziram mesmo, me aceitaram. Porque é muito comum, cara, até hoje, amigos que são parceiros de profissão hoje, que têm a minha mesma idade, assim, mas que recebem represália da família ainda, sabe? Que, sei lá, que a família de alguma forma... Porque vai mais do que idade, vai mais do que qualquer coisa. Tem a ver com Conservadorismo. o quanto que a pessoa é política ou não, sabe? Exatamente. O quanto que a pessoa é Isso daí eu conservadora sempre- ou não, eu- quanto eu que ela vi- aceita as loucuras do mundo, sabe? Eu via isso desde moleque. O principal sensor... A Gibson é uma fábrica de guitarra que entrou com pedido de falência uns anos atrás. Isso deu o que falar, porque é a maior fábrica de guitarra do mundo. E blá, blá, blá. Por quê? Porque a criança que cresce hoje, ela não quer saber de ter uma guitarra de presente. Ela quer um tablet, quer um celular. Então, essa cultura foi se perdendo um pouco, né? Eu lembro quando era moleque, não tinha acesso à escola, nada. Eu também levava o violão para a escola. Eu comprava a
A revistinha com 12 músicas, uma prestava, um Capital Inicial lá atrás, tentando lá. Pô, você se trancava no quarto para poder tocar um violão que você não sabia afinar, que você cantava fora do tom. A primeira pessoa a te censurar é o seu pai e sua mãe, que dá um tapa na porta e fala, Nossa, para com eles essa sempre porra, acharam pelo lindo, amor de cara. Deus. É disso que eu tô falando, Mas sabe? é isso, Eles então sempre é isso, acharam né? lindo. Geralmente é o pai e a mãe que geralmente te reprime, né? Rapaz, Caralho, aí você ficou aí um gato com o cabelo Muito solto, obrigado, cara. A gente Puta tá- a gente merda. começa agora a beber aqui, você né, fez de cara? sacanagem, né, cara? A Já pessoa são quando que tá horas? dando mole... Pera aí só um Aí. pouquinho, você sortou, né? vai... Você fica muito bem sem boné também, Caralho, cara. você ficou Calma, um mas gato. esse brinco ficou bonito, hein, mano? Vai dar 9 horas, segunda-feira Deixa eu já. te falar o seguinte... Não, sacanagem. Mas Eu assim, a minha mãe, cara, ela não sabe, eu acho que ela não tinha essa noção do quanto que ela estava me educando com aquele rádio ligado, sacou? E com o fato dela ser costureira. Então, eu, naquela época, não tinha noção, mas crescer com a minha mãe dentro de casa, sustentando a gente através das bonecas de pano e porcelana que ela fazia, passou a ser para mim um entendimento de que a arte era uma possibilidade, sabe? Na época eu não tinha essa noção, mas quando eu me tornei música e comecei a revisitar a minha história, eu comecei a ter essa noção, o quanto que minha mãe foi uma referência para mim, sabe? Porque nessa época de escola adventista eu não tinha essas referências, não sabia da possibilidade de arte perto de mim, sabe? E meu pai era um cara que nomeava as coisas mesmo, assim. Ele gostava de Raul Seixas, e aí quando eu começava a levar música para ele gravava CD de música para ele ouvir no carro e tal. Ele começava a trazer referências para mim. Eu lembro que eu não sei o que exatamente tocava tanto nele, o Belchior, mas ele sempre falava comigo assim, rapaz, você tem que conhecer o Belchior, cara, você tem que conhecer o Belchior. Sempre que eu trazia qualquer coisa, assim, ele sempre comentava, você tem que conhecer o Belchior. Aí quando eu comecei a tocar Belchior também... O que representa hoje para você o Belchior? Cara, o Belchior é talvez um dos maiores gestos de anarquia e liberdade que a gente tem no Brasil, assim. É muito doido quando na época que o Belchior deu aquela sumida, que foi até o fim de vida dele, né? Foi pro Uruguai, não foi, se eu não me engano? Rapaz, ele esteve Rola o papo. ele esteve em todo e nenhum lugar ao mesmo tempo, né? Quando ele sumiu, assim. Porque as pessoas começaram a perguntar onde está Belchior, não sei o quê, por que ele fez isso? Cara, eu também queria o Belchior de volta, eu também queria o Belchior nos palcos e tal, mas assim, ele passou a vida inteira, através das músicas, avisando que ele ia sumir. É só ouvir a música dele, sacou? Entender, né? Ele está dizendo o tempo todo que ele vai sumir, cara. Que ele não gosta daquilo. Cara, não é que ele desculpa a não- minha ignorância, mas não é vou que ele começar a não ouvir gosta. agora o Belchior com Pensa esse nisso, viés. cara. Não, sim, vou fazer isso. Ouve, sei lá, o Alucinação é um belo exemplo, assim, mas ouve o que ele está dizendo, assim, com essa noção de que depois ele se rebelou contra o que ele estava fazendo, rebelou contra E a aí- sociedade de uma e forma é do geral, caralho também assim, que você tá mais falando? extrema, né? Pegando a sua história e lembrando do Belchior, que ele foi seminarista, o Belchior. Sim, eu O li a Belchior foi biografia dele, do maravilhosa. JB. A biografia, esse capítulo que fala dele no seminário, eu sou apaixonado por biografia Também. quando o autor ele puxa pela questão literária da narrativa. Uhum. Eu consigo ouvir os pássaros que cantavam onde o Belchior fazia o seminário. É muito foda. Sim, é muito foda. O que você vai amarrar aí, ô... Não, cara, pô, cara, toca uma música aí pra nós, velho. Eu tô sem voz, mano. Faz Pô, comigo pelo não. amor de Deus, eu a tô sua falando, voz aí, eu tô você falando soltou aqui o num tom de cabelo voz. aí. Não, Tá vou amarrando fazer nada você não, passar peguei essa o vergonha violão ao pra vivão poder aí, pedir ó. o cara aqui. Não, entendo. Aqui temos Ó, que ir pro Pode Poca no Esse, Pode. Não, olha só. esse fim de semana especificamente, o que aconteceu? Eu fui tocar sexta-feira em Santa Teresa, que é umas 2 horas aqui de Vitória, 1h30. Aí, não dormi. Quando eu voltei de Santa Teresa, aí eu emendei para Bahia, 6 horas de viagem. Você Aí, foi pra Bahia de Santa... Cara, voltei para Vitória. Eu cheguei em Vitória 3 horas. Aí minha van para Bahia era 6 da manhã. Fui para Bahia, não dormi. Dormi na van, sei lá, dormidinha de van, tá ligado? Aí cheguei na Bahia, passei o dia inteiro vivaço lá. Toquei no casamento, virei outra noite. Peguei a van, voltei para Vitória. Aí ontem à noite eu fui dar uma dormidinha. Aí hoje de manhã eu tava
Acho que foi ontem à noite ou hoje de manhã que eu te mandei mensagem? Foi ontem já, né? Ou foi hoje? Foi hoje, com a voz Falei, toda cara, fodida. eu falei, mano, Eu falei, eu vou manter um tom de voz aqui tranquilinho, só pra gente trocar ideia, mas cantar não vou conseguir, senão... Não dá. Aqui no Espírito Santo, eu tô com a camisa aqui. Mas adoraria. Eu tô com a camisa de um cara... Não vai faltar oportunidade. Não vai. Inclusive, se eu fosse cantar, adoraria mostrar música nova e tal. Eu ia pedir isso, mas já que o cara tá amarrando o talento... Não, agora é sério. Eu tô com a camisa aqui de... Grande Fepas. De um cara que eu me amarro muito, inclusive meu vizinho, também um cara... Eu gosto de criatividade, que é o Fê Pascoal, que é o Fepas, que é um cara foda. Aqui no Espírito Santo você tem referências que você carrega pra você? Cara, Quais o próprio são? Fê Pascoal O próprio é uma grande eu referência. imaginei. Eu tenho essa camisa também. Eu já te vi, já. Eu te perguntei Ele, lá se... Eu queria a camisa do Prando também. Pô, eu tenho. Aquela do Odd. Tenho, vou te arrumar ela, O claro. Acácio ele tem, se não me engano. Claro, Ele pô. até riu ali de quebrada. Ó, o próprio Fê... Cara, na verdade, vai pra além de um músico, né, o artista. Mas o Fepas, ele fez parte de um coletivo artístico aqui de Vitória, Expurgação? que era sediado aqui no centro de Vitória, que é o Na Expurgação. Boca de Caxias ali, né? É. E o Expurgação... Pô, meu primeiro videoclipe foi com eles, a gente já trabalhou outras vezes, eles fizeram... Os caras voltados pro audiovisual, né? Então faziam música, faziam filme, faziam webséries. Eu participei do Ensaio Aberto, que era uma websérie que eles fizeram, em que eu era tipo o VJ da série. Então, durante o dia eu fazia entrevista com as bandas, com os artistas, e de noite, na hora do show, eu apresentava, né, no palco, assim, e tal. A gente já fez muitas coisas juntos, assim. E além do Fê Pascoal, que fez parte lá, também fez parte o Santiago Emanuel, que é um... Salve Porra, o seu... É isso aí que eu ia te pedir pra você tocar. Aí o Santiago, ele... Porra, grande compositor. Nem tem forçação de voz A primeira vez que eu vi uma cítara ao vivo, Foi sendo com ele. tocada, foi com Salve o seu Santiago brother. Emanuel. Salve o seu Salve brother. o seu brother. Gilgamesh, Ó a ouvindo um música, trance. refrão. Eu te E pedi. aí o Santiago também é uma referência do Espírito Santo pra mim, sabe? Ele tá aí de volta, ele tava na Rússia, mano. O cara desembocou lá Cara, na na Rússia. verdade, o Sam, cara, ele foi um grande viajista, assim. Ele fez América Latina, fez Europa, passou uma época lá. Agora eu acho que ele tá morando em Ilha Grande. Teve uma filhazinha recentemente. Querido amigo eu conheço também. ele desde essa época aí dos anos 90, que você levava violão pro colégio. Sim, Na minha época era no Shopping Vitória. sim. O Lordose também é uma referência. Pô, Lordose Big é do Bad caralho. Blues Sergião, Band também é uma né? referência. Eugênio também, gosto muito dele. Sérgio Sampaio, obviamente. O Roberto Carlos também é uma referência. São capixabas, né? Já que eu falo. Nara Leão. A O Rubem Nara Braga. eu conheci mais recentemente, assim. Então, gosto, adoro, mas não foi uma referência, né? Nara Leão, pra quem não conhece, Foi um ela tem um repertório, álbum assim. chamado Opinião. Esse álbum ele veio numa rachadura da Bossa Nova, porque há estudos que a Bossa Nova surgiu no apartamento dela, né? Isso é muito doido. É Saiu um muito documentário doido. recentemente sobre ela, né, Exatamente. cara? Não, tem um livro, Chega Muito de lindo. Saudade. A Globo, do Rui a Globo, Castro. acho que foi na Globoplay, né? Exatamente, Tem, mas Globoplay. tem um livro Muito também que foda, é muito cara. bacana. Muito E foda. aí, era uma menina de Copacabana que sobe a favela. Vai fazer merdinha. E ela conhece um cara chamado Zé Cat. E ela ela lança um disco chamado Opinião de Nara. Então, você que está aí acompanhando o Pode Pocar, aqui o André Prando, dá esse Cara, Google é aí. foda que a galera sempre liga também a Tropicália ao Mutantes, ao Gilberto Gil, Caetano, mas a Nara tá ali também, né, velho? No rolê, né? Nesse prédio dela, reza a lenda que nesse prédio, enquanto ele estava no 12º andar falando de barquinho, de pescaria, de andar de mão dada no Leblon, nesse mesmo prédio embaixo estava Tony Tornado, estava Tim Maia, estava a Black Hill lá lançando a Soul, sacou? é da Correndo pesada, paralelo junto no Rio de Janeiro na mesma Tá parada. pesado. Pois é, aí voltando já nas referências também, essa referência toda de MPB, de Bossa Nova, de Tropicália, eu fui ter contato a partir da minha entrada na UFES. Eu comecei a conhecer esses artistas e pessoas
de outros universos, assim, né? Esses artistas comunistas, né? André, aqui dentro do Pode Pocar a gente tem um quadro. Tem banheiro aqui dentro? Tem. Então deixa eu ir lá. Pode ir lá, pode ir lá. Você já sabe o caminho, né? Maneiro, Pô, né, legal Chico? essa prosa, né, mano? Porra, legal. E sabe o que é bacana? A gente tá aí inteirando... Eu já tô ficando já no Eu tô- grau é também, por isso que a gente tá? já tá indo pros finalmente, porque quando o Schneider começa a dar PT, a gente encerra Não, mas é porque daquela o outra rolê. vez eu tava dropando um uísque junto, e aí é foda. Eu tomei 5 Jack Não, Daniel. e sabe o que é o mais legal, Schneider? A gente teve aí 13 episódios, né? É um número 3 meses. cabalístico. Mas o que é legal é que a gente trouxe pessoas aqui diferentes uma da outra, que trabalham em rolês diferentes, que vivem experiências diferentes, com memórias diferentes. Então a gente começa com o governador Renato Casagrande e estamos aqui nesse período de experiência encerrando com o André Prando. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, porque a gente, desde o início, né? Eu lembro que você me convidou, principalmente por causa da música, que você falou assim, vamos levar esse diferencial seu de fazer um som. Rapidinho, vocês gostaram do brinco do Schneider? Pô, é style, cara. Não tem opinião formada. Gostou do brinco do Schneider? Não, ninguém quer opinar. Porra, Continua. cara, você sabe, pessoas sem personalidade não opinam. Mas ficou legal, mano. Você tá se sentindo legal, Eu mano. usei brinco minha vida inteira. Eu tava no lapso porque eu tava No agarrado jornalismo você tirou, né? numa porra de uma empresa que me engessava, que eu tinha que dobrar a camisa até aqui porque eu tinha tatuagem. Agora sim. Tinha cabelo, uma casa. Aí, Ele você não- sempre... Inclusive, hoje agradecer aqui essa presença. Nós vamos brindar, tá? Vamos fazer um brindezinho aqui bonitinho com o André daqui a pouco. Ele tá voltando aqui, o André. A gente tem um quadro, chama Poca ou Não Poca. Onde que poca é uma parada positiva e não poca nem tanto. Tá bom. E aí nós vamos fazer um bate-rebate aqui, não tem nem nada planejado. E aí você se... mano, e eu falei com ele, pô, Bora, mano, bora. Nós vamos testar uma parada nova. Vai. Pô, o cara me mandou um áudio, ele, pô, você vai querer testar a parada logo no meu dia? Eu falei, não é assim não. Eu falei, pô, você me faz um convite pra fazer um dia experimental, que porra é Não essa? é assim não, rapaz. Sou cobaia, caralho? Vou te mostrar ali como é que tá a imagem. Sacanagem. Olha só. E aí, se você quiser, cara, você discorre, você explica por que poca, por que não poca. E aí eu já queria começar com um assunto polêmico. Investimento cultural no Espírito Santo, poca ou não poca, por quê? Deveria pocar mais, né? E, rapaz, Melhorou? cara... Porque quando a gente fala em investimento, a gente só consegue pensar em edital do governo do isso, Estado, né, é André? isso, Fala é um pouco isso. sobre isso. Então, se a gente for considerar não edital, o que a gente tem de investimento? Porque, assim, uma das coisas que eu mais sinto falta são espaços públicos ou que seja privados, assim, uma casa de show, por exemplo, assim, que possa receber shows de outros lugares, assim. Quando eu estou fazendo trocas com artistas que são de fora, todo mundo quer sempre saber onde é que dá para tocar aí. Me leva para tocar aí. Né? Quem são os produtores Nas antigas aí? tinha, né, baladas. Cara, Zoom. eu já vivi algumas gerações que tinha casa de show, mas assim, a gente não tem casas de diferentes portes hoje para receber artistas de diferentes portes, sabe? E os produtores independentes, eles não dão conta de fazer tudo sozinhos, sacou? Até tem, mas é muito limitado os produtores que conseguem fazer festas assim, sabe? Mas eu acho que falta espaços. Eu acho que a gente não ocupa as ruas. Eu acho que a gente não é bem-vindo ocupando as ruas. Teve uma época que... Falando de políticas públicas, sabe? Teve uma época... Até quando é um evento... Cara, já rolou isso. Eu já estive em um evento que era produzido pela prefeitura, um edital municipal, e o Disque Silêncio barrou o evento. Mas isso não aconteceu uma vez. Isso aconteceu Tá ligado? aqui onde que a gente está. Olha que loucura, mané. Aqui onde que a gente está. Na rua, aqui, na Gama Rosa. Não, beleza. É porque aqui tem... Mas era um evento de edital patrocinado no Telemann. Sim. A prefeitura já bateu lá em evento na Secult. Então, assim, muito Estado absurdo. contra Estado, eles não conversam entre si, né, os agentes. E tipo assim, eu utilizo e já fui contemplado em vários editais, assim, né? Faz parte Faz parte. do nosso trabalho. Sim. Mas eu não sou um artista que depende de edital para viver, né? A gente não tem como ser assim, sabe?
Obviamente, a gente não tá exigindo que os editais dêem conta de sustentar todos os artistas, não é sobre isso. Mas eu acho que falta, sei lá, revisões e políticas que sejam a favor da cultura, sabe? Às vezes dá a impressão que a cultura é uma coisa que aquele mandado tem que dar conta, mas que nem bota muita fé, tá ligado? Por exemplo, o atual. Governo Bolsonaro, poca ou não poca? Não tem nem o que falar, né, cara? Rixa entre produtores, atores, gestores culturais. Essa guerrinha... Eu fiquei mudo aqui, desculpa, cara. Eu fiquei mudo. Na verdade, era para esbravejar um monte de loucura aqui, mas eu fiquei mudo. Eu quero atropelar também, nem quero entrar nessa. É porque é o governo da descultura, né? Vai ficar triste também. Não é pertinente dizer se é a favor ou não. Governo assim, Lorenzo Pasolini, na cultura, poca ou não poca? Continuará sendo vaiado até sair de lá. Vai sair. Músico ou compositor que só compõe para ganhar dinheiro, músicas comerciais, poca ou não poca? Poca na bolha dele lá, né? Mas não poca não. Em cima de tudo que a gente discutiu hoje aqui, né? De como que a música transforma, pode ser uma arte transformadora. É uma vertente também, sabe? A música exclusivamente comercial também é uma vertente. Então eu não posso desrespeitar ela. Ela de alguma forma faz alguma coisa. Faz coisas que eu não sei quais são as pautas exatamente. Ocupa o espaço dela. Mas ocupa um espaço, sabe? A música unicamente como entretenimento também é uma música, sabe? Eu não posso chegar aqui e dizer que só a música... Eu também gosto de uma música comercial, a Marília Mendonça. Eu também gosto de uma Anitta. Eu gosto de uma putaria, essa coisa de ouvir uma música só pra dançar até o chão. Tem que ter de tudo, né? Sim, eu gosto, eu consumo, normalzão, sacou? Esse preconceito musical, poca ou não poca? Não poca. Não poca, né? Eu consumo de tudo. Eu também consumo de tudo. Prando, eu queria te fazer uma pergunta, que é um negócio que eu ouço desde sempre, porque desde sempre eu também já tive o sonho de viver de música. Eu toquei em banda durante muito tempo. Acredite nos... Mentira. Desde sempre, cara, de moleque, eu escuto uma parada que me incomoda muito, que fala assim: não se produz música mais como antigamente. Essas pessoas estão desconectadas da realidade, né? Não, porque é verdade essa frase, né? Mas você acha... Felizmente se transforma, não é mais como antigamente. Não, mas às vezes é melhor. É melhor, né? Vezes... Além do Baiana, tem Francisco... Não, você está entendendo? Só que eu quero dizer que sim, não é mais igual, é uma metamorfose sim. Não, mas é porque o povo fala Mas existe uma forma... Como se fala mesmo? Sempre há uma associação a esse funk ostentação, que eu também me amarro, ao trap, que fala da arma, que fala disso, que fala daquilo. Eles falam que isso seria um lixo musical, que se não... Porque, na opinião deles, música boa seria um João Bosco, uma Elis Regina. Para mim, meu irmão, só existe 2 tipos de música, as que eu ouço e as que eu não ouço. Pronto, acabou. Uhum. E que não tem a ver com bom ou ruim. Exatamente. Nossa, eu falo muito sobre isso, cara. Às vezes as pessoas falam assim, e tal artista? Tu fala assim, cara... Tô ligado que é muito bom, produz com qualidade, todo mundo gosta, para assim, não me toca, porque para mim é sobre isso, é sobre provocar. Se toca e como toca, né? Tem artista que é muito bom, é muito bem produzido e é muito pertinente. E eu não tô nem falando, sabe, artistas políticos, né? Tudo, sim, mas não me toca de alguma forma, né? E aí é você saber reconhecer que não tem a ver com ser bom ou não, é questão de gostar ou não. Só para finalizar, se agora, André Prando, você olhasse para o nosso espectador ali, nosso internauta, e você pudesse indicar um som, um único som, qual som você indicaria? Boa. Vai Escuta pensando a minha você música também. aí, pô. Caralho. Dá essa moral. Pior que não é nem da moral, né? Que às vezes Não é da pessoa, moral, é porque o negócio é bom, o negócio é bem feito, é feito com carinho. Não, você. também não é isso que eu tô querendo dizer, tipo assim, eu sou bom. Mas assim, Tipo, ouve lá que vai tocar, né? Se não tocar, tá tudo bem também. Quem for assistir o nosso podcast já é ouvinte seu. Você. Belchior. Eu aprendi a gostar de Belchior com meu pai, assim como você. Massa. Então, assim, eu tenho uma paixão por Belchior
que hoje em dia Belchior encaixa mais, eu consigo me incrível, colocar mano. mais em Belchior do que qualquer outro compositor e cantor hoje. Mas eu acho que música é muito isso, a gente tá um pouco Belchior, amanhã eu vou estar um pouco Raul, pode ser que na semana que vem eu esteja um pouco Renato, e no final de junho eu esteja Cazuza, eu acho que é mais ou menos por aí. Se eu pudesse indicar alguém agora aqui para poder ouvir, eu indicaria uma banda chamada Francisco El Hombre. Demais. Que é do caralho. Pô, Então, pra não ficar sem dar dica também, né? Obviamente eu quero que vocês conheçam o meu trabalho, ouve lá. Precisam. Mas ouve lá uma banda nova que se chama Bala Desejo. Vale a pena conhecer cada um dos músicos integrantes também. André Prando, que bom te receber aqui, cara. Eu espero que você tenha curtido a prosa. Gostei. E foi muito bom não te ouvir cantar, te ouvir falar. Massa. Porque eu tava falando isso pro Schneider, que eu falei assim, os poxa... caras às não vezes- querem saber de vir aqui tocar, não, meu porque, parceiro. não, mas assim, eu falei assim, os caras cantam tanto, quando eles... A gente não escuta esses caras, então quando eles têm a oportunidade de falar, acredito eu, que eles queiram falar também, porque eles estão o tempo todo... Eu gosto de uma ideia. E eu também Mas gosto de foi uma maneiro, ideia... né? Eu achei Faltou ótimo. se fosse... Aí, Olha aqui, começa. eu vou ser bem sincero pra você, André. Até dezembro eu não conhecia o seu trabalho. Massa. Quem me apresentou foi Schneider, em dezembro. Irado. Pega Na hora uma que ele me lá, cara, pra apresentou gente poder brindar aqui, e ó. falou assim, pô, esse é o André Prando, ele é um brother meu, ele tá sempre aqui no centro, a gente precisa levar ele. Na hora que eu ouvi, eu falei assim, vamos levar, a gente precisa levar esse cara. Massa. Obrigado, mano. Eu agradeço. Obrigado de verdade. E isso pra mim, cara, é um grande presente, sabe? As pessoas que... Às vezes as pessoas vêm sem jeito falar isso comigo, tipo assim, pô, cara, desculpa, eu não te conhecia, mas, cara, pra mim... Pô, não nós tem estamos ideia. na mesa de um bar, meu Seja parceiro, já bem-vindo, tomamos sacou? um monte de negócio. Quanto mais pessoas que não me conheciam, de repente conhecem, Aí, quer jogar e um fica gin? Quando minimamente você for fazer outra interessado, live de sertanejo anos 90, você pode me chamar? Eu posso ser seu back vocal Vamos se você produzir. quiser. Agora, mais do que isso, é quando tiver um show dele com banda, que for por aqui. Aí, meu brother, vai, leva o pessoalzinho. Então, fica o convite, né? Obviamente, já fica meio que intrínseco já, mas procurem saber do meu trabalho nas plataformas digitais, nas redes sociais, né? Eu uso muito, eu digo assim porque eu uso muito, cara, principalmente o Instagram, né? Eu tô sempre em contato com as pessoas, assim. E acontece muitas pessoas mandarem mensagem sem a expectativa de que eu vá responder, mas para mim é a coisa mais comum, assim, responder todo É mundo. um prazer, sabe? né, mano? Aqui, seu Então, copo tá aí vazio, a gente sejam aqui, vamos bem-vindos. fazer um brinde aqui pra tirar uma foto? Porque foto de brinde já vão deduzir que eu O tô Schneider, bêbado. o Schneider costuma brindar com o Eu copo vou vazio nesse também. resto de drink aqui, mano. Joga um gelo, um gin aí no meio aí, ó. Faça um brinde com o seu brother. Você Todos também, juntos chega, não cara. vivemos pesadelos. Aê, Olha isso pra aí. lá, ó. Abaixa a porra do braço. Aí. Aê, caralho. André, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pela sua presença, pela sua Obrigado participação vocês. aqui, por ter dividido memórias com a gente, Massa, ter um dividido, prazer, aberto sempre o bom. coração. Que a proposta do Pode Pocar é, eu não digo nem extrair, mas é revelar o humano de cada convidado que chega aqui. Porque independente que você está o tempo todo com o violão na mão, transformando a vida das pessoas em forma de música, mas aqui a gente quer ouvir você também, ouvir suas histórias. Eu acho que a gente atingiu esse objetivo assertivamente. Obrigado. Maravilha, obrigado a vocês, obrigado a todos aí assistindo. Você vai encerrar cantando? Não, você estava falando aí de Belchior, eu só peguei o violão pra ficar bonito mesmo. Ah, então tá bom. Eu queria encerrar com aquela pala assim, ó. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. Assim já não posso morrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Valeu, André. Pode